Find Freddy, baby. Action! Metendo o nariz no filme alheio. Bem-vindos, amigos do Faro Frame. Hoje vamos falar de um filme clássico. Estamos iniciando um novo quadro aqui no nosso queridíssimo Faro Frame, Pedro, que vamos falar daqueles filmes considerados clássicos no mundo do cinema. Isso. Vamos lá. O filme de hoje é O Bebê de Rosemary, filme de 1968. Muito bem, Gustavo. Esse filme conta a história de um jovem casal que se muda a um novo apartamento em Nova York, um prédio que se situa ali próximo ao Central Park, uma região nobre de Nova York. Isso é verdade. E eles conhecem vizinhos amáveis, né, que pareciam ser um pouco amáveis demais. E aí tudo gira em torno do bebê, né, que Rosemary vai ter. Ela vai engravidar. Ela engravida. Ela vai engravidar. E o marido dela, que é o Guy, ele é um ator em ascensão. Né? E aí tudo circunda em cima disso e tem um mistério, né? Um filme de horror psicológico, digamos, né? E o que você achou desse filme, Pedro? Da sua crítica? A minha crítica, que é definitiva, o que eu falar é lei. É lei. Não, eu achei um filme muito legal. Eu confesso que eu nunca tinha visto até então. Eu também sempre ouvi. Eu já ouvi falar, mas nunca tinha visto. Ser famoso, né? Tem mais de 2 horas de duração. 2 horas e 30. Eu achei muito legal. Achei o começo um pouco devagar, mas talvez seja uma característica de filmes da época. Assim, o filme ele vai pegando, ele vai crescendo. Essa é uma coisa interessante que eu comentei com uma outra pessoa. É interessante você ver um filme de décadas atrás, né, de mais de 50 anos, para você entender um pouco como era a sociedade, alguns itens de sociedade, porque ele faz crítica à sociedade ali naquele filme, né? Qual é a crítica que ele faz? Tem a questão da opressão à mulher. Não confie no seu médico. Também, né? O médico vira para... Tem opressão à mulher nesse filme? O médico vira para a mulher e fala assim, não fica lendo livro, não. É verdade. Não busque conhecimento, né? Porque a Rosemary, ela parecia ser uma mulher mais moderna. Se fosse hoje, seria, não vai no Google, não. Exato. Então tinha uma opressão, tinha vários itens ali, mas o que eu Fala da velocidade do queria filme. comentar dessa questão da velocidade ele mostra um pouco a sociedade, até um item que eu reparei lá, quando o cara vai no elevador, tinha um assessor de elevador, né? Era um elevador mecânico, né? Então você vai vendo esses pequenos detalhes. O apartamento era enorme, né? O apartamento tinha 10 cômodos, por exemplo. Quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, aquilo é um puta apartamento. Monstro esse apartamento. Mas não sei se você concorda comigo, achei, apesar desse início meio devagar, né? Não é horroroso, assim. Não. Mas assim, é mais devagar do que você imagina para um filme de terror, né, e tal. Mas acho que o filme, quando ele chega no ápice, ele acaba. Ele é perfeito nisso. Ele vai crescendo, vai. Quando acontece o resultado do filme, acaba o filme. Esse filme é um marco nessa questão de suspense, de terror, porque é uma coisa que temos muito hoje no dia a dia, é pensar que um filme de terror tem que ter monstro, tem que ter uma coisa muito gráfica, né? E não é, né? Aquele sangue exposto. Não tem nada disso. Se você nunca assistiu o filme e deseja assistir, não pense que é um terror do estilo Fred Krueger, por exemplo. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. É uma coisa mais psicológica. É um suspense psicológico que te leva na trama. Você que adora trilhas sonoras, ali tem uma trilha sonora interessante da questão de ambientalizar as coisas. Não é aquela música marcante, mas instrumentos que são distorcidos, porque a ideia é trazer uma paranoia, uma coisa psicológica, né? Em alguns momentos tem aquele instrumento que você não consegue reconhecer, um instrumento de sopro, alguma coisa assim, que ele é bem distorcido o som e que no final das contas te incomoda o som. Você sabe que eu não lembro nada disso? Não lembra nada? Não lembro. Mas você falou uma coisa importante, a gente não falou disso, né? O filme foca nessa paranoia. Exato. Ela não sabe se tem alguma coisa do além ou não. Uma coisa que eu vi algumas críticas, até esse filme ele foi dirigido pelo Roman Polanski, que é um diretor polonês, né? Esse filme foi um dos, digamos, o primeiro grande sucesso dele, né? Foi o primeiro filme americano que ele fez, né? Porque como Polanski é polonês, ele trouxe a escola cinematográfica de arte da Europa no mundo de Hollywood, né? Então, teoricamente, esse filme do Polanski, ele está num conjunto que eles dizem ser uma trilogia. Qual seria essa trilogia? É uma trilogia de filmes digamos, de apartamento.
De confinamento e Filme apartamento. de apartamento. Uma que chama, chama O Inquilino, o outro chama Repulsa ao Sexo, e Esse seria o terceiro? esse é o do... Eu não me recordo a ordem exata. Uhum. Talvez seja o terceiro, mas eles fazem uma categorização, não que o Polanski virou e falou, minha trilogia, 1, 2 e 3 aqui. É que depois os Isso é uma coisa temática, né? temática. Os críticos Por foram coincidência trazendo... ou não, fez filmes de apartamento. Exato, apartamento confinado com essa temática de suspense, terror psicológico, digamos. Né? E aí acho que a gente pode falar um pouco dos atores. Vamos começar. Ela foi estrelada, o filme foi estrelado pela Mia Farrow, que é a Rosemary, né? E você pode reparar que tudo no filme roda em torno dela. Sim. Todas as cenas ela é a principal. Ela é a principal. É como se todos os demais não fossem nem coadjuvantes, estivessem abaixo disso. São um suporte, né? Então a Mia é a principal, ponto final. Né? Até o marido tem um papel meio insignificante, né? Ele fica lá só passando a mão, assim, não, tá tudo bem. Ela fica tranquila. Que é curioso que ele foi interpretado pelo John Cassavetes, que era um cara famoso na época, ele dirigia coisas, né? Ele tinha toda uma metodologia de trabalho mais improvisado. E ele teve um confronto muito forte com o Roman Polanski, porque o Polanski ele gostava da coisa super metódica. Sim. Talvez ele, como a gente já fez coisas do Tarantino, o Tarantino é um fã do Polanski, talvez o Tarantino tenha trazido isso para o trabalho dele, porque o Tarantino também usa isso de uma forma bem metódica. E aí ele teve, só voltando, o Roman Polanski teve o conflito com John Cassavetes. Cavacete? É Cassavetes. Por conta disso. Por conta de o Cassavetes queria fazer Cavacete é a mãe. uma coisa mais livre, né? Sem tanto roteiro, etc. Queria improvisar, queria fugir um pouco do roteiro. Aí o Polanski falou, aqui não, filhão. Aqui não. Aqui não. Aqui é Roman Polanski. O filme é baseado num livro, num romance. Sim, né? Esse romance foi escrito pelo Ira Levin. Ira Levin. E é uma coisa, só fazendo uma adenda aí, se você já... Fica à vontade, já conclua. Esse romance é um dos pouquíssimos filmes que ele foi praticamente transposto cena por cena, ou página por página para o filme. Né? Não teve muita adaptação. Inclusive esse filme, quando o Roman Polanski terminou, ele tinha mais de 4 horas. E para o Roman Polanski ele falou assim, para mim não posso cortar nada. Aí ele teve que passar para uma outra pessoa fez toda a edição e trouxe para 2 horas e meia, que a gente acha que é bastante. E tinha um romance que era o Ira Levin que escreveu, e aí, malandramente, com uma grande visão, um tal de Bill Castle, que era um diretor da época, ele comprou os direitos desse romance. Livro, né? Ele comprou, ele viu o potencial e levou para o estúdio, se não me engano, a Paramount. Né? Levou na Paramount e falou assim, olha, eu tenho os direitos, eu tenho essa história, e eu gostaria de dirigi-los. Vocês vão bancar, né? Tem que entrar com a grana. A Paramount olhou a história e falou, maravilhoso. Mas olhou para o Bill Castle e falou, algo deu errado. Sabe? Lembra do Cid Moreira? Eu sei por quê. Por quê? Porque Bill Castle, ou William Castle, era famosíssimo. Eu chamo ele de Bill. Você gosta de Bill? Intimidade. Ele era famosíssimo por ser um dos grandes nomes de filme B. Filme B. Ele era diretor de filme B, ele é considerado o segundo maior cara dos Estados Unidos, só atrás do Roger Corman. Muito bem, né? Parabéns, hein? A Dália tá funcionando. Você nem viu Essa ali. vez não, porque eu vi várias outras, assim. Você nem viu ali Ira Levin. Hoje eu tô mais esperto. Eu olho Bill bato Castle. pra você ali, ó, Roger Corman. tem que- Bom, aí eles não quiseram colocar o Bill, porque muito provavelmente Ele ia estragar o ele filme. ia fazer aquela coisa, Ele aquele B com asterisco no filme. Exatamente. E não seria um clássico dos nossos filmes aqui. Provavelmente nós não estaríamos falando aqui, Ou- estaria no ou nosso outro quadro. Aquele outro. Bom, aí, mas o seguinte, o Bill tinha os direitos. É. Então o Bill foi malandro e falou assim, não quer que eu dirija, mas eu sou o dono do filme. Deixa eu trazer alguém, né? Aí entrou um poder de negociação e falou assim, Bill, vamos devagar, não vamos nos exaltar. Que tal você entrar como um produtor e tal, Exato. bababá, a gente Ele chamou foi outro cara. produtor, né? Aí convenceram ele, chamaram o Polanski, que já tinha filmes de renome lá na Europa e tal, e o Polanski adorou a história e resolveu fazer, e o Bill Castle entrou como um produtor e coisa e tal. Ele até aparece no filme. Exato, na cena do phone booth, lá da cabine Ele telefônica. tá muito bem. Ali não seria uma figuração, seria um cameo, que eles chamam, né? Sabe o que é cameo? É uma homenagem, é uma aparição, assim, proposital. O Stephen King faz isso também no filme dele. O Hitchcock fazia e tal. O Hitchcock. Então aí o Roman Polanski pega o projeto,
né? E eu sei que você vai falar agora, eu vou ajeitar, só vou levantar para você cortar. Vai. Roman Polanski está escalado, temos que escalar os atores. Sim. Sua vez. A gente começou falando da Mia Farrow. Não era uma opção, né? Até porque ela estava compromissada, ou, sei lá, querendo fazer outros filmes. Sim. Aí tem o John Cassavetes, que a gente já começou, que era o Guy. Tem que também não era a primeira opção, não sei se você está por dentro disso. Quem entrou na audition, o famosíssimo... Vários famosíssimos, fale o seu. Famosíssimo é o Richard Nixon, um dos famosos, né? Richard Nixon, que foi presidente dos Estados Unidos, envolvido no caso Watergate. Não era o Richard Nixon. Isso, Jack Nixon. Isso. Então, Jack Nicholson fez um teste. Robert Redford também não chegou a fazer teste porque ele estava num litígio com o estúdio, então mas foi cogitado, entre outros. Sim. Né? E aí sobrou para o nosso amigo John Cassavetes, que era tinha um nome. Era o Guy, né? Lá no filme. Fez o papel do Guy. E ele, teoricamente, era um filme... Eles não quiseram trazer o Nixon para não ofuscar muito a Mia, porque a Mia era o principal, né? Uhum. A Rosemary. Mas, adicionalmente, tínhamos outros caras famosos no filme também, que era a Ruth Gordon, que era famosa já, né, no cinema de Hollywood, que ela fez a Minnie. E também tinha um outro cara que era que interpretava o Roman Cassavetes. Mas agora é Castevet. Que era o Sidney Balmer. Balmer não, Blackmer. Que fazia... é verdade. E no lado feminino, outras atrizes passaram esse papel. A Jane Fonda preferiu fazer aquele filme que ela fica quase nua. Qual é o nome lá? Eu acho que nós podemos falar um pouco da Mia Farrow. Ela fez diversos sacrifícios, né, para fazer o filme. Uma coisa curiosa... Se ela fez sacrifício. Coisa curiosa é que ela era vegetariana. E tem uma cena que ela come um fígado cru. Eu achei que aquilo era uma geleia, mas é um fígado mesmo. Um fígado. Né? Que nojo. E ela largou o Frank Sinatra, porque ela era casada com o Frank Sinatra, ela teve lá alguns problemas durante a filmagem. O Frank Sinatra virou e falou assim, ou o filme ou eu. Aí ficou, né, pra história, ela fez o filme. Posso contar a historinha aí? Conta, manda lá. Ela tinha casado com o Frank Sinatra um ano antes, né? Você sabe que eu sou um grande Frank Sinatra fan, né? Ela tinha casado com o Frank Sinatra. O Frank Sinatra já estava aí no segundo, terceiro casamento, sei lá. Segundo, vai. Aí, a diferença de idade entre Frank Sinatra e Mia Farrow era gigante. Ela tinha 21 anos, ele tinha 50. Eu acho que é 18, 19, não é? Uma coisa assim. É por aí, era 18, 19, era bem novinha. Né? E a diferença era grande, enorme. Então, existia um conflito aí de gerações, mas eles na intimidade funcionavam, que era uma beleza. Mas, por exemplo, ela botava lá umas músicas para ouvir, ele odiava. E o Frank Sinatra, aquele cara explosivo, né? Ele não tinha, assim, discussão e tal. Aí, ele queria fazer um filme com ela, que era o Detetive, que saiu simultaneamente ao filme Bebê de Rosemary. E aí, com a agenda da Mia Farrow, isso foi atrapalhando, né? Porque... as gravações se atrasaram, né? E primeiro que o Frank Sinatra já leu o script e falou assim, olha, isso aqui não é pra você. Aí já deixou ela meio preocupada, porque ela admirava o Frank Sinatra. Eu não te vejo nesse papel. Sacanagem, né? Então, aí vem um pouco de opressão feminina naquela época, né? Porque o cara, o marido ou o pai, meio que mandava na esposa, na filha, né? Falava, isso aqui não é pra você. Isso aqui não é pra você. Né? Mas ela fez o filme, né? Mas o cara já ficou com uma vontade. Putz, falei que não era, vai fazer. Vai fazer. Aí ele falou assim, I did it my way. Né? Ok? Beleza. Aí o Frank Sinatra foi ficando puto, né? Aquele sangue siciliano do Frank Sinatra. O sangue siciliano do Frank Sinatra estava borbulhando. Falou assim, essa mulher não volta. E ela estava em Nova York. Tinha locações em Nova York e ele estava em Los Angeles fazendo o Detetive. Bom, aí, só um detalhe, esse Detetive é um filme meia boca, o Frank Sinatra fez um ou dois filmes assim, mais ou menos, ele não era de filme, o filme não era com o Frank Sinatra, né? Aí ele mandou o advogado dele e falou assim, divórcio, o cara voa de Los Angeles para Nova York, para a Mia Farrow assinar, não tinha nem conversa, assina aí, ela assinou, ela era toda meiguinha, né, ela assinou. Mas é o seguinte, como eu falei antes, o Frank Sinatra e a Mia Farrow na intimidade funcionavam muito bem. Na horizontal, Gustavo, o fogo queimava, tá bom? Tá bom. Aí passou-se um tempo, teve o divórcio, a Mia Farrow se casou com o Woody Allen, né?
Teve aquele famoso caso do Woody Allen ficar com a filha adotiva, não sei o que e tal. A Mia Farrow tinha essa frustração aí com o Woody Allen e coisa e tal, e continuou tendo casos com o Frank Sinatra. Aqui é TV fofoca. Aqui é fofoca, cara. Aqui você sabe de tudo, coisa que aconteceu há 60 anos atrás. Sei lá, cantando. E aí ela deu uma seguinte entrevista. Olha, eu tive um filho e eu não sei se o pai é o Woody Allen ou o Frank Sinatra. Eu vou deixar você ser o juiz e julgar de quem é o filho. Que coisa, não? De quem que você acha que é esse sorriso aqui? Só falta isso aqui. Chicago, Chicago. Cara. Queria comentar uma coisa aqui, Pedro, sobre mais duas coisas, né? Fique à vontade. Lá no filme existe essa questão de um pouco de seita satânica, bruxaria, né? Esse tema que fala um pouquinho de sobrenatural, mas apesar disso o filme trata mais de paranoia, não existe muito essa questão de sobrenatural. Ele trabalha bem a paranoia. Não é tão explícito, né? Não existe aquela coisa gráfica. Mas depois da produção desse filme, existem algumas teorias de maldições ali, né? Porque esse filme, ele foi locado num edifício chamado Dakota, que fica ali perto do Central Park. E o Dakota também foi aonde John Lennon morava e onde foi assassinado em 1980. E aí podemos falar ali, ó, você pode assistir o filme do John Lennon. Ali. Tá. E aí tem essa dinâmica. E como você estava comentando do produtor, né, o Bill Castle, ele comenta que também tem essa questão na cabeça dele. Ele ficou um bom tempo com paranoia sobre essa questão de diabo e tudo mais, de maldição, né? Porque ele diz que o que acarretou o filme. No ano seguinte, a esposa do Roman Polanski, que era Sharon Tate, que nós falamos naquele outro filme que está ali, ó, a Sharon Tate foi assassinada na Cielo Drive, 10.050, lá em Los Angeles, um ano depois. Né? Isso. Esse Bill Castle, ele passou por várias infecções urinárias, várias coisas terríveis, algum tempo depois do filme. E ele tinha uma paranoia tão grande que ele se reclusou na casa e tudo mais. Ele não saía, não se encontrava com pessoas, nem trabalhava direito. Por vários anos ele ficou assim. Ele achava que ele tinha uma maldição com ele. Então esse tem um pouco de mistério em volta disso. Né? E aí uma coisa curiosa, como no filme fala de diabo e tudo mais, toda essa áurea, no filme existe uma referência para isso, mais sutil, porque o bebê nasceu no mês 6 de 66. Se você juntar, 666. Mas isso é falado no filme? Eu não lembro. Qual parte que fala que ele nasceu em junho? Nasceu depois de junho. Lembrei. Agora que você falou, tem uma cena que ela tá no médico e uma mulher, outra que tá grávida, fala assim, você vai dar luz? Eles dão uma data exata. Eu lembro eles falam uma data exata de junho. Acho que era 28 de junho, uma coisa assim. Eu não lembro, mas eu lembro assim, você faz bem em ter o seu filho antes de agosto. A única coisa que eu lembro de data. Porque... Não sei porque também faz bem ter antes de agosto. Não sei porque é o calor. É do verão, né? Bom, tá bom, foi ótimo brincar com você. Nós voltamos. Então assim terminamos nosso domingo. primeiro clássico. Nosso primeiro clássico. E voltamos domingo com Napa Napa desse mesmo filme. Esse maravilhoso Bebê de Rosemary. Um abraço. Bye. Action!